Bom dia, vamos iniciar hoje mais uma leitura, Provérbios capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com a injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obras suas são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva de serôdio. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho, desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o destino. O ensino. O ensinamento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. Para a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como de uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins
ao cerrar os lábios, pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. E assim encerra o capítulo 16 do livro de Provérbios. Temos vários versículos aqui que nos chamam a atenção, tem vários ensinamentos. 2 versículos hoje eu separei, que é o versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Esses 2 versículos falando sobre o planejamento, o nosso planejamento, às vezes não está de acordo com a vontade do nosso Deus. Às vezes o nosso finito pensamento pensa que fazendo desta maneira, indo por esse caminho, é o melhor que temos para a nossa vida. Mas naquilo não está na vontade do nosso Deus. É tão prazeroso quando andamos no caminho do nosso Deus, o caminho que Deus planejou para a nossa vida, fazendo a sua vontade, pois traz paz ao nosso coração. E, com certeza, o fim do caminho não é um caminho de morte, mas um caminho de vida. E uma vida que transborda também na vida de outras pessoas. Às vezes, no nosso pensamento, nós planejamos que iremos executar isto, iremos nos formar nisso, vamos abrir uma empresa disso, vamos trabalhar nisso. Então, todo o nosso planejamento, às vezes, para nós, parece estar tudo perfeito. Mas às vezes esquecemos do mais importante, de conversar com o nosso Deus. Conversar com Ele para saber se tudo aquilo que temos planejado diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, está de acordo com a Sua palavra. Pois às vezes trilhamos um caminho durante dias, meses, anos, e não está de acordo com a palavra do nosso Deus. Está de acordo com os nossos planejamentos, mas não está de acordo com a vontade dele. Então, essa é uma pergunta, eu creio que todo o ser humano já se perguntou, né? Sobre o seu futuro, às vezes profissional, às vezes familiar, às vezes da sua a sua pessoa em si, né? O que vai se tornar. A gente diz, pergunta para a criança, o que tu vai ser quando crescer? Essa é uma pergunta, às vezes, que eu já ouvi bastante, eu acredito que várias pessoas já ouviram. O que tu vai ser quando crescer? Né? Esse crescer, às vezes, ir atingindo uma maioridade, né? Aí, que curso tu quer fazer na faculdade? Ou o que tu vai se formar em quê? Então, às vezes, tem esses questionamentos, certo? Mas o melhor de tudo é o que eu quero ser quando crescer. Se eu pudesse voltar quando criança e responder, hoje eu vejo estar no centro da vontade do nosso Deus, pois Ele faz tudo perfeito, tudo perfeito. Versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Pois se vamos pela nossa vontade, há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dos caminhos são caminhos da morte. Então, que possamos estar no centro da vontade de Deus, nos planos do nosso Deus, fazendo conforme Ele planejou para a nossa vida. Que possamos sempre executar o nosso planejamento. É errado termos planejamento? De maneira nenhuma.
Uma vida é muito mais organizada quando temos um planejamento, mas que o nosso planejamento esteja de acordo com a vontade do nosso Deus. Não pegue atalhos, não pegue às vezes caminhos mais fáceis aos seus olhos, aos nossos olhos, mas trilhe pelo caminho que Deus tem preparado para a tua vida. Bom dia, Deus te abençoe e uma excelente semana.